de luz, nascido amor. Então chega, né, muitas vezes, alguns casos de obsessão que parece até impossível de ser resolvido, né? Devido à complexidade, devido ao tempo já que aqueles estão ali, né, encarnados. Então, mas aí tem o processo de desobsessão, né, para ajudar aquela pessoa a se desembaraçar, né, a se desembaraçar. De desencarnados para com os desencarnados, ou seja, ambos estão no plano espirituais. Pondera o desejo de mando, o domínio da mente mais astuta sobre as mais frágeis e culpadas. As que são dominadas realizam desejos e intenções doentios dos seus algozes. São os casos da zoantropia, da lincantropia, onde os perispíritos dos obsediados são deformados pela indução hipnótica e autossugestiva, respectivamente, em verdadeiras feras e lobos bestiziados. Meu Deus. Ou seja, os espíritos que são transformados em formas animalescas. Não são espíritos de animais. São espíritos de seres humanos. São transformados em formas animalescas. Ou seja, um desencarnado subjugando o outro. Né? É um desencarnado subjugando o outro. É um caso de obsessão de um desencarnado para outro desencarnado. Então, muitos são os espíritos que desencarnam carregando consigo ódio, desejo de vingança, e esses são recrutados por outros espíritos obsessores e mais inteligentes que esses. Você me ajuda no meu processo de vingança, eu quero destruir determinada pessoa, você me ajuda, e depois eu te ajudo. Então, às vezes, o espírito que está ali tentando destruir uma outra pessoa, tentando destruir aquela pessoa, nem sempre ele tem algo contra ela. Não tem nada contra aquela pessoa. Ele está ali amando de outro. Né? Ele montou um exército. No livro de Libertação, né, que narra essa história dessa jovem, que está quase que desencarnando em cima de uma cama, então, ali tem milhares de espíritos, no final, socorrido milhares de espíritos que estão ali, num processo só, obsessivo, de uma só vítima. Porque eles vão recrutando outros para vigiar, para sugar suas energias, eles vão montando ali um grupo, e esse grupo, a maioria, ou seja, vamos supor, 99% não tem nada a ver com a vítima não fez nenhum mal a eles estão ali recrutados por aqueles outros, recrutados para estar ali. E às vezes eles ameaçam até entes queridos, né? Até entes queridos. Vamos supor que a pessoa está com um filho preso, né? Ela está com um filho preso na cadeia, aqui no plano físico, e ela desencarna. E esses obsessores mais experientes, esses espíritos, ele começa a ameaçar aquela pessoa, a fazer com que os outros ali naquele presídio tirem a vida do filho dela. Se você não me ajudar, eu vou fazer isso com seu filho. A pessoa acredita e vai trabalhar para eles. Quando eu digo assim, a pessoa acredita, por quê? O medo faz a gente perder a fé. E entender uma coisa, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, se Deus permite o caso da obsessão, é porque faltou o perdão. Né? Faltou o perdão. Quando a gente foi ofendido, que deveria perdoar, a gente se vingou. A gente se vingou. E não teve a reconciliação entre ambos. Então, vem o caso da obsessão. Para que juntos, nesse processo, haja a reconciliação. O esclarecimento venha ali libertar ambos. Por isso que a gente não pode simplesmente passar para o lado do obsediado e tratar os obsessores como um bando de criminosos, como malfazejos, como demônio, como... Não,
eles são espíritos imperfeitos que estão em estado de sofrimento, porque carregar dentro de si ódio, desejo de vingança, desejo no mal, é pior do que carregar muitas enfermidades aqui no plano físico, né? São enfermidades. Então, temos também o caso da possessão, né? E eis que um homem dentre a multidão chamou, dizendo: Mestre, peço que olhes para meu filho, porque ele é o único que tenho, pois um espírito se apodera dele, dizendo, fazendo gritar, subitamente convulsiona até escumar, e mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Muitos se lembram dessa passagem, né, de Jesus. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E vós sofrerei. Trazei-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Lucas, capítulo 8, versículo do 38 ao 42. Então, nessa época, né, Jesus tinha autoridade para expulsar, ou seja, esse espírito que estava ali fazendo aquela criança, o filho daquele homem sofrer. Não se sabe se é criança, né? Quando a gente fala de filho, a gente já vê os nossos filhos tudo como criança, né? Podia ser um rapaz. Então, Jesus, ele tinha autoridade para isso, né? Quanto aos discípulos, também poderia ter feito o mesmo. Poderia ter expulsado, mas faltou a confiança, a fé.